Ei, Simonete, bom dia. Heitor, bom dia. Gratidão por você estar aqui hoje. Vai ser um bate-papo para a gente poder apresentar um pouco mais sobre você, o que você pensa, para onde a gente está indo no mundo. E eu queria começar com uma conversa bem pessoal, assim, para que as pessoas possam te conhecer um pouco mais. Qual que é um resumo da sua jornada pessoal? O que te trouxe para o mundo holístico? Como foi essa caminhada, principalmente por você ser médica? Como foi essa junção dos dois mundos, assim? Eu acho que tudo começa por uma sensibilidade particular, né? Eu pessoalmente sempre fui muito sensível à sensibilidade do paciente, assim, nunca encarei a doença como só a doença, sempre encarei o sujeito da doença. Né? Desde estudante de medicina eu tinha esse dilema, às vezes brigava com os professores, era uma aluna um pouco brava porque eu ficava revoltada com a falta de respeito à humanidade do outro. E daí eu fui tendo algumas experiências ao longo mesmo da faculdade que foram muito contundentes, assim, para me indicar que eu tinha que ouvir o paciente, que eu tinha que entender a dor que de fato levava ao sintoma, que o sintoma era a pontinha do iceberg. E aí eu passei por tudo até chegar no que eu faço hoje, porque passei pela pediatria na residência, tive que fazer a residência, que foi uma super escola. Depois eu fui a um congresso e escutei o Dr. Derli, que é meu mestre, meu guruzão. Hoje ele tem 85 anos, ainda trabalha. Fui atrás dele, a gente tinha umas coincidências assim, familiares, ele havia sido pediatra do meu marido. E eu fui atrás dele e falei, eu quero aprender isso com o senhor, como é que a gente aprende isso? Ele falou, volta primeiro para a sua medicina tradicional, fica lá bastante, amassa bastante esse barro, come bastante pão que o diabo amassou. Depois você volta a me procurar. E assim foi. Aí eu voltei, ele me ofereceu um banquinho ao lado dele, fiquei ali por 6 meses aprendendo sobre aquilo. Eu já estava perita na medicina complicada, né? Sim. Pegava uma criança grave, ressuscitava, sabia fazer isso, mas não sabia o dia a dia da clínica pediátrica. Como é que tira bico, como é que tira mamadeira, essas questões todas envolvidas, emocionais, a dificuldade ali das famílias. Aí eu comecei a aprender com ele. E fui então fazer o curso da homeopatia mesmo, assim, para valer. E daí eu entendi mesmo, eu concordava com tudo, porque existia um ânima, uma energia vital que mobilizava todo um organismo, um conjunto de células. E daí foi um longo caminho, mas a virada do jogo mesmo foi depois que eu tive filhos, que aí eu trabalhava em CTI, em pronto-socorro, na prefeitura. E eu falei, gente, quer saber? Eu não quero cuidar de doença. Eu quero cuidar antes de virar doença. Eu quero que não vire uma doença grave. Né? Isso é uma perda enorme de energia para todo mundo. Vou fazer um investimento. E aí aprofundei, mergulhei, acatei o consultório só como única opção. Falei, se meu paciente precisar de mim, eu tenho que estar disponível. Eu quero fazer isso com muito amor, com muita dedicação e com essa sensibilidade que eu já trazia com relação à escuta. E aí foi uma longa história de escutar, 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 escutar. E aí fui procurando outras possibilidades de compreensão e recursos terapêuticos, além da homeopatia, porque aí eu fui, por que um adoece disso e o outro daquilo? Isso era uma pergunta muito intensa. Aí encontrei a leitura corporal, que me ajudou a entender muito e ir confirmando na clínica, na escuta, aquela relação do sintoma físico com a vivência, com a experiência emocional, com as dificuldades, com os nós, com os bololôs. E aí, a partir disso, eu fui para a psicanálise, porque eu falei, não tem jeito, eu tenho que entender essa estrutura psíquica, esse dilema psíquico, essa mente que vela, esse corpo que fala o que não é verdade, esse inconsciente que está aí por trás, que a gente não domina e não vai acessar jamais. Aí depois fui para a medicina chinesa, através das práticas chinesas, eu fui pelas práticas corporais, e daí fui encontrando grandes pensadores, grandes mestres, um entendimento sistêmico interessantíssimo que reconecta o homem à natureza, a criança, as estações, o corpo físico, as experiências, até inclusive da natureza das estações.
maravilhoso. A antroposofia ajudou muito na teoria, nunca fui pela prática exatamente, mas a teoria foi rica. Eu fui fazendo essa somatória até que eu encontrei o Biofal, que é a Miriam Murim, que aí eu fui construindo realmente, fazendo uma costura epistemológica sobre o biocampo, né? Que isso é físico, é da física, isso é da biologia, ou seja, a gente está entendendo que existe uma matriz de auto-organização, uma inteligência mesmo, e eu sempre senti isso na pediatria. Eu sempre senti que o corpinho das crianças era muito inteligente. Não precisava da gente ter medo. Quando eles faziam sintomas que a gente chama de doença, né? Eu falo, não, isso não é doença. Muito disso, 80%, 90%, é transformação, é limpeza, é trocando a casca, limpando a herança, renovando, crescendo, amadurecendo, né? É uma transformação, o ser humano está em evolução de consciência, evolução mental, espiritual, emocional, e isso tudo vai interferir no sintoma. O sintoma não é separado disso tudo, né? E aí o Biofal me deu uma colcha de retalhos, assim, vamos dizer, uma certa rede de pensamento para poder realmente saber que a gente pode interferir no biocampo, que é realinhar o biocampo, reorganizar o biocampo, dar vitalidade para que ele tenha fluência, para que o sintoma possa ser menos necessário, ou se for necessário, que venha com suavidade e não com agressividade. E cada vez mais isso é sério, 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 né? Porque o planeta está nessa situação, sim. Porque as crianças estão massacradas num esquema complexo, porque a medicina entrou pela doença, e o tratamento pela química, e a indústria medicamentosa ganhando completamente o jogo, inclusive no pensamento da medicina, na crença. Com isso eu desloquei completamente da química para a física, quer dizer, a homeopatia, o Biofal, que é o que eu mais trabalho, até o REAC, que é uma tecnologia moderna que pensa nessa organização grande do corpo, quer dizer, na autonomia, na gestão, que essa matriz de auto-organização assuma a sua inteligência, né? E se renove e trabalhe essa evolução de uma maneira mais saudável. Isso é possível, isso não é utopia. Eu sei. Eu vejo isso na prática, né? Eu tenho, assim, um privilégio de você cuidar dos meus filhos e eu de ter vocês lá também, né? E ver isso, né? Porque nós fomos doutrinados totalmente diferente, de que tem que ser, tem que fazer um monte de tem que, né? Como se fosse já um meio de cuidar, de criar e de fazer. E as crianças, cada vez mais, nascem não querendo isso. E o corpo delas fala, e você escuta, né? Elas se abrem para você como elas não se abrem para a gente. Elas se demonstram. E você não somente vê a criança, você vê o contexto da família. Você olha para a gente. Então, não adianta uma criança cuidar de uma causa da criança se a causa da criança está vindo do pai, ou da mãe, ou do relacionamento. E você tem esse olhar para a família, que eu acho que é um resgate de uma medicina muito antiga, né? Do médico que olha para o todo, ele quer entender, ele vai a fundo, ele não está ali na casca. E isso, para mim, cada vez mais, porque eu posso vivenciar, é a medicina real, é o cuidar de gente, né? De gente cuidando de gente. E você... De células sencientes, eu costumo dizer, né? Ótimo, ótimo. Que são sensíveis e que têm consciência, né? Sim. E as crianças estão cada vez mais perceptivas, não é? Você está percebendo isso? Tem uma tecnologia moderna aí, né? No modo de perceber o mundo pelas crianças. Elas têm uma consciência, uma ética. Se a gente escuta, eles têm algumas soluções brilhantes. Eu escuto pérolas, né? Todo dia eu anoto pérolas. Eu tenho esse material já precioso. E eles vêm conectados com uma essência, né? Então, quem está aberto a ouvir e aprender com eles, eles trazem coisas muito conectadas, né? Isso que é a beleza. Só que quando a gente não está preparado, a gente vai lá e poda, e enquadra, e tira ela dessa habilidade, talvez... Dessa espontaneidade, né? Que é tão rico e faz tanta parte da saúde.
espontaneidade traz alegria, alegria traz vibração, e vibração traz saúde mesmo. As crianças só fazem sintoma quando alguma coisa sai do prumo. Elas são muito fortes, né? São fortes ao mesmo tempo sensíveis, Sim, né? isso que é engraçado, né? A gente lidar com isso, né? Elas são tudo, mas precisam de uma guia, um acompanhamento com um olhar muito preparado, né? A gente tem que estar disposto a aprender, né? Esse movimento do adoecer e o curar, que não é um adoecer, é um transmutar, né? Fica muito distinto entender uma febre como um processo de amadurecimento, ao invés de entender uma febre como uma tragédia, uma doença, simples, uma fragilidade. Né? Não é fragilidade. Aí eu concordo com você, a criança é forte. E o corpinho dela é forte porque é saudável. Pois é. Não podemos adoecê-lo, são né? muitos mitos, né? De que febre tem que curar a febre, sanar a febre. E eu vi isso, eu vivi isso, né? Então, na minha infância. E hoje ver como que a criança reage bem à febre, ela precisa estar naquele momento até para ela refletir. Ela entra no momento e não, você vê, a febre durou 24 horas, no máximo 48, e ela resolveu a febre fez bem para aquele momento. E os ciclos, né? Ela vai virando as chaves, e você fala muito disso, esses ciclos, o momento, entender aquele período da criança. Tudo tem uma cronologia, um porquê, e isso é mágico, né? Quando a gente entra nessa jornada, a gente se sente muito mais pai e mãe, na minha opinião. A gente começa a entender eles, não simplesmente educar, faz isso, faz aquilo outro. Não, a gente sente o que eles estão sentindo. Né? Tem uma troca, né? Tem. Você troca com ela, né? Sim. E ela te revela. Nossa. E você aprende a revelá-la, né? Assim, enxergar. É uma oportunidade poder vivenciar essa paternidade. Fica mais rico, né? Do que só entender as coisas separadinhas, né? Sim, nossa, que não é, né? Cada ser é um ser. Não Então, Simonete, pode ser meio óbvio, mas acho que é importante perguntar, qual a sua missão de vida, assim, né? Como você veio ajudar as pessoas, seja na autocura ou no crescimento individual das crianças e também da família? Eu acho que quando a gente olha de trás para frente o filme da vida da gente, a gente vê que desde pequenininho está posto ali o que é a nossa natureza, né? Eu sempre, quando criança, saía na rua, igual o flautista de Hamelin, assim, os meninos saíam atrás de mim. Né? E eu inventava brincadeiras na rua, e eu levava os amigos da escola para fazer para casa. Lá em casa, antes de fazer para casa, a gente jogava bolinha de gude. Quer dizer, essa coisa do lúdico e do estar em torno das crianças, sempre parece que eu nasci assim, tanto é que fiquei pequena e ganhei um nome ao nascer, que significa diminutivo do diminutivo. Então acho que a natureza já estava ali dita e posta, né? E na pediatria, quando eu fui decidir o que eu ia fazer, eu passava pelo andar da pediatria e tampava os olhos. Certo. Depois eu descobri que era porque eu tinha tanta paixão e tanta dó, tanta compaixão. Então, mas aí eu encarei e deu certo. Assim, ia para o pronto-socorro, levava uma sacola com espadas para os meninos segurarem enquanto eu dava sutura, e eu contando história para eles enquanto eles ganhavam aquilo. Acabou o choro no pronto-socorro, o professor olhava aquilo com uma desconfiança, falava assim, se isso der errado, eu vou te dar bomba. Eu falava, mas isso não vai dar errado, você vai ver o sossego que vai ser nesse ambiente. E foi, aí eu falei, não tem jeito mesmo não, acho que a minha história é essa, né? E aí, quando eu estava na residência, às vezes eu pegava um prematurinho, assim, novinho, eu olhava para ele, a gente se comunicava, ele me falava o que ele queria de algum jeito. Eu falava, opa, acho que isso eu sei fazer. Acho que eu sei escutar a criança, acho que eu vou perseguir nisso aí. Aí eu descobri que escutar a criança é escutar a criança do adulto, do velho. Fui experimentando escutar a criança em todos. E eu acho que foi isso assim, que ficou para mim, que é o meu desafio, né? A missão é um certo desafio, ao mesmo tempo é aquilo que aquece seu coração, que te dá uma confiança naquilo que você faz. Né? Tem 300 milhões de coisas que eu não tenho confiança para fazer, mas isso eu tenho. Falei, então tá bom, então vou ficar. Nossa, é lindo, né? É um propósito maravilhoso e tão necessário, né? Acho que
as pessoas que puderem conhecer a sua jornada, a sua caminhada, as pessoas que estão na academia, principalmente, essas pessoas também que estão com essa inquietude, esses jovens que estão lá, porque essa inquietude às vezes é vista como rebeldia, ou a pessoa que não se enquadra no padrão, e é importante a gente tornar isso claro, essas caminhadas de vocês que desbravaram tantos preconceitos, tantas coisas que agora vivemos um momento diferente. Ainda tem as regras, mas as pessoas têm mais permissões, vamos dizer assim. Então é muito bacana a gente poder dividir sua jornada e as pessoas poderem entender, opa, então isso que eu estou sentindo é um pouco parecido. Ajudar a trilhar o seu caminho nessa área de saúde, porque ela é muito rígida, né? Tem que ser assim. E você desconstruiu, você fez a sua caminhada, você pegou o seu caminho, você sentiu o seu coração e pegou seu trilho e foi, né? E está aqui hoje fazendo esse trabalho. E porque, infelizmente, a homeopatia ainda é marginalizada. É muito triste isso. A medicina, na escola de medicina, não tem uma linha sobre isso. Isso é uma jornada absolutamente pessoal. Aprovam o uso, mas não ensinam. Nem aprovam, não. Criticam, Sério? Debocham. Eu escutei de um professor, nossa, que decepção você ter ido fazer homeopatia, logo você é uma aluna tão brilhante. Eu falei, você não sabe o que eu estou vivendo. A alegria de trabalhar, nenhuma gripe é uma gripe. Né? Cada um que chega ali é uma escola para mim. Eu estou aprendendo o tempo todo com cada criança, com cada família, com cada complexidade dessa. Nada mais é tão banal, não tem banalidade, né? Tem encontros, ali eu escuto e aprendo, me toco, sou tocada, né? Toco as pessoas porque faço elas refletirem sobre a saúde delas, aonde estaria a saúde que não está, quando ela não está, né? É muito mais, assim, emocionante. Como você se vê no mundo holístico, nessa mandala? Bom, Gu, eu sempre vou um pouquinho pelo feeling, assim, eu te conheci já como pai, eu vi o movimento de vocês ali como família. Eu acho que isso tudo me deu uma abertura, né, para fazer parte disso. E como eu te disse, a gente como homeopata fica um pouquinho ainda marginalizado. E eu estou chegando num momento de crença muito forte, depois de 30 anos, eu falei, gente, eu tenho que dar testemunho disso. 30 anos eu estou dando testemunho da clínica. E aí eu posso dar testemunho dessa teoria, da ideia. Então eu estou assinando embaixo dos trabalhos que eu acho que são merecedores de um impulsionamento. Vamos, que isso é importante que você está fazendo, esse trabalho que você está fazendo de tentar fazer essa costura com os profissionais, ampliar esse peso, engordar esse caldo, né? De fazer isso ter alguma visibilidade, que dê legitimidade para quem procura. Sim. E ter caminhos, porque ainda ficamos como ilustres desconhecidos. Sim. O Biofal, essa riqueza, que eu já tratei coisas absurdas com ele, ainda é um ilustre desconhecido. Sim. Que pena. Pois é, temos que tornar comum o que é. Isso. E é para todos, falado, né? Mencionado, possibilitado, né? O digital veio para isso, por isso que tem esse projeto. O digital proporciona que a gente chega em quem queira. Talvez não vai chegar pela Globo, né? Exatamente. Nós estamos achando um caminho alternativo. A internet, ela tem o seu lado de luz e a gente vai usar ele da melhor maneira. Isso. Eu queria te perguntar agora dicas ou dica para ajudar os pais e as mães a criar as crianças do novo mundo, né? Que essas crianças estão vindo aí, não é comparando com as antigas de agora, mas são crianças despertas, crianças diferentes. Você pode até falar um pouco sobre isso nesses 30 anos, como elas estão mudando, e os pais também, com os desafios que eles têm. Então, o contexto hoje é muito distinto do contexto, né, de 30 anos atrás, e com certeza houve uma grande mudança no lugar da mulher, na maneira da mulher funcionar, porque a mulher ainda é o centro, né, o cuidador ali da casa, e o homem, então, quer dizer, está mudando tanto esse papel, as crianças vêm junto, principalmente, com a mudança da mulher. E eu acho que, além delas estarem recebendo mais informações de tudo quanto é lado, as crianças estão menos alienadas, é possível que estejam, né? Claro que nada que a gente possa falar é genérico, mas as crianças estão
mais antenadas. Quando é o que elas querem, elas têm uma atenção absurda, eles conseguem assistir um jogo de videogame ensinando a jogar videogame, que é uma coisa muito exigente de atenção. Né? Então tem coisas absurdas. Eu acho que tem muito mal entendido sobre a criança de hoje. A criança mudou o padrão de inteligência, ele não quer mais a escola convencional do jeito que está sem estímulo, eles não estão entendendo por quê. Eles querem um porquê, eles querem uma coisa que seja aplicável. Então, e eles estão sem natureza, né? Então eles estão com uma inteligência absurda, um cabeção sem chance da raiz. Né, corpo, pé, pular, essa expansão natural da infância tá dentro de um quadradinho, tá dando errado. Aí eles vão fazendo sintoma, tomam corticoide, tomam antibiótico, tá dando errado isso. E nós com a faca e com o queijo na mão, porque a criança tá num potencial absurdo e o modo de vida tá complicado. A mãe saiu de casa, que por um lado é alteridade, autonomia para a mãe, né, empoderamento, lindo, é isso mesmo, precisamos disso. O pai conseguiu um espaço de entrada para usar essa maternagem, meu pai tinha vergonha de me carregar. Né, o pai está conseguindo esse espaço, nós estamos na época de tentar equilibrar isso, mas o começo, a mãe tem que ter tempo, o pai tem que ter tempo. Então, uma das coisas que eu falo, gente, muita calma nessa hora, o começo é o miolo é a base, vai ficar no esquecimento, sem uma memória, às vezes consciente, mas está numa memória absolutamente inconsciente, fazendo a sustentação de tudo. Então, o começo da vida de uma criança tem que ser muito bem cuidada, com carinho, com calma, com tempo, com delicadeza, com aprendizado sobre a língua daquele bebê que chega, ensinando para ele a língua dessa cultura familiar, mas muita calma nesse começo, muita paciência. Cólica de bebê é a aflição da gente. A gente tem que baixar muito a ansiedade, entrar um pouco no esvaziamento de um saber. Não tem manual. Eu falo para os pais assim o tempo todo, olha, deem um potinho de vazio para o seu filho. Não tentem preencher tudo, não tentem saber tudo, não tentem antecipar para ele. Deixe ele fazer um pouco para ele ter experiência de vida, para ter desenvoltura. Né? Então, a gente tem uma frase assim, que eu acho bacana. Tudo que a criança aprendeu a fazer por si, a gente não deve fazer por ela. Pode fazer com ela. Né? E outra coisa que eu acho bacana, assim, a imagem que os pais perguntam muito sobre limite. Eu falo, limite tem que ultrapassar os limites, né? Também a gente está nesse movimento. Crescer é sempre ultrapassar os limites. Mas os pais estão ali como uma margem de rio. Eu adoro essa imagem, porque se você apertar demais essa margem, você vai fazer uma represa, vai estourar em algum lugar. Se você deixar solto, não vai ter fluxo, não vai ser rio, vai ser transbordamento. Então, o papel dos pais é isso, tá ali amparando a liberdade do filho, né? E outra coisa que eu acho bonito é que, assim, uma criança pergunta à mãe, mãe, quem que eu sou? A mãe responde, deixa-te ser. Nossa, que lindo. Acho que isso tudo já vai ajudando a gente a ter uma postura mais correta, mais adequada e nunca se esquecer que a gente está incluído ali na criança. As crianças aprendem pelos exemplos, não é pelo blá blá blá, né? É pelo que ela está vendo ali. E sejam verdadeiros, sabe? Isso é uma dica para os pais. Na alegria, na tristeza, sabe? Na raiva. Ajuda a criança a traduzir corretamente os seus sintomas, sem medo deles, sem preconceito. Sintomas não, gente, desculpa, emoções. Né? Porque a desordem das emoções vai gerar sintomas. Né? Então, ajude a criança. Olha, perdeu um cachorrinho? Perdeu, vamos chorar junto. Não vamos pôr outro cachorrinho imediatamente no lugar, porque isso vai tornar uma criança forte, para aprender a lidar com as frustrações, com o desafio. Não fiquem tamponando as perdas, os buracos com presentes, com objetos, com consolos, às vezes incabíveis, que às vezes é uma grande força ajudar a passar uma dor. E se a criança puder brincar, a gente tem um trabalho lá que é a oficina terapêutica, até vou mandar o vídeo para você. Eu tenho 18 anos que eu faço, que eu levo a criança para brincar, para desenvolver as questões, elaborar e aliviar
Então, por exemplo, uma criança perdeu o pai, né? Ela me pediu para fazer as cinzas do pai com ela várias vezes, de areia, com tinta, com tudo, e a gente enterrava essas cinzas, a gente foi criando situações com essas cinzas até que ela começou a criar um teatro com objetos que era o ofício que o pai tinha, e ela até hoje ela faz esses teatros para elaborar esse tema. A presença dele. A presença, então dá espaço para a criança representar, e ela representa brincando, espaço para ela brincar, amigos para ela brincar, não fique aquele tanto de adulto em cima da criança catequizando, sabe? Deixa espaço de liberdade, porque eles são geniais com espaços de liberdade. Né? Porque as crianças hoje estão adultalizadas, porque os adultos também, na ânsia de explicar tudo a elas, às vezes adultalizam antes da hora. A infância é muito preciosa, a infância tem que ser infância, passa rápido, uma safra só. Né? Nossa, eu estou aqui, de como sempre, estar com você é um aprendizado contínuo. Eu sempre busco forma de evoluir. Hoje eu aprendi mais um pouquinho, absorvi mais um pouquinho como melhorar, como lapidar, porque a gente sempre tem que buscar melhorar. Os pais não são perfeitos, a gente vai errar e a gente tem que ter essa leveza de aprender então, e de fazer, né? Nessa ideia do exemplo é isso. A verdade, né? É transmitir esse pai que é humano, que não sabe tudo, que não pode tudo, que não tem tudo, que não pode dar tudo, né? É bacana para ele poder ser humano. Sim. Né? Se você diz o tempo todo, nossa, fulano é bonzinho, é perfeito, ele é ótimo, ele é isso, ele é aquilo, também é duro. Porque a hora que ele vacila um pouco, que ele rateia, ele morre de culpa. Então transmitir essa humanidade, né? Então bacana, acho que facilita, diminui o trabalho. Nossa, muito rico, viu, Simonete? Eu tô aqui em estado de gratidão mesmo. Ai, que bom. Você sabe que minha filha te chama de Fada Simonete, né? Você cria essa magia em torno das crianças que você conversa com eles mentalmente, fisicamente, enfim, várias formas. E para os pais também é uma coisa, é uma acolhida muito grande, nos dá condições de seguir e de saber que tudo tem uma forma e menos invasiva e que a gente consegue, a gente dá conta. Então eu agradeço demais, você sabe como eu e minha esposa, a gente ama estar com você lá e bacana demais. Acho que as pessoas que vão poder ver, principalmente as pessoas da área de saúde, os jovens pediatras que estão aí, né, criar neles esse desafio. Pesquisem, estudem, aceitem o desconhecido, não venham somente com o que está pronto, porque as crianças precisam de uma coisa nova, elas são crianças novas, de uma era nova, e a gente vai ficar tratando elas com recursos ultrapassados, e não é a tecnologia que vai resolver, é o ser humano evoluído, é o profissional evoluído, e você nunca parou, você continuou estudando e sempre está estudando. Então acho que os curiosos, os desbravadores e os missionários vão seguir um caminho diferente. Então parabéns, obrigado por você se abrir, gratidão imensa, é só o começo, aqui a gente está só trazendo essa centelha e com certeza vamos elaborar mais coisas para as pessoas aí. Olha, desejo muita sorte para o Olos, viu? Que o Olos cumpra seu desejo, né, de trabalho e tenha muita influência, viu? Assim é, gratidão. Obrigada a você.